Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui nós vamos desenrolar esse seguinte tema, que é o que? A questão das identidades trigonométricas, e mais em específico, a adição e subtração dos senos. Claro, com muitas aspas. Por quê? Por causa que é o seguinte, a gente já sabe que existe a questão dos ângulos notáveis, que é a questão vou falar os três primeiros, que é o de 30, o de 45 e o de 60 graus, e claro, tem depois os seus respectivos que estão em outros quadrantes, sejam eles o de, por exemplo, 150, 135 e os outros. Mas continuando, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que é no condizente a explicar para vocês que é possível sabermos o seno de 15 e 75 graus? Sim, é possível. E a gente vai saber isso graças à fórmula da adição ou subtração do seno. Adição e subtração dos senos, perdão. Mas é o seguinte, por que eu falei que tinha muitas aspas esse conteúdo aqui? Por quê? Por causa que a gente consegue saber os valores do seno desses ângulos? Sim, conseguimos. Mas somente se esses valores aqui, seja, se os valores desses ângulos forem múltiplos de 15. Se eles forem múltiplos de 15, então é totalmente possível, tá certo? Exemplo, se eu pegar 15, que é o valor do ângulo que está aqui, dividir por 15, eu vou logicamente achar um número inteiro, que é 1. Se eu pegar 75 e dividir por 15, eu vou logicamente achar um número 5, que é um número inteiro. Então a gente sabe que tanto 75 quanto 15 são números múltiplos de 15. Ok? Porque, tudo bem? Enfim. Agora vamos lá. Como então eu posso saber realmente fazer o cálculo certinho? Desse jeito. Aqui está a fórmula. Opa, eu acho que travou aqui. Espera aí. Já era para ter aparecido. Deixa eu carregar aqui. Estranho. Pronto. Agora foi. Aí vamos lá. Essa é a fórmula que a gente utilizará. Que é da seguinte maneira. Por que aqui está dizendo seno de A mais B? É o seguinte. Imaginem da seguinte forma. Que números... Perdão, deixa eu melhor explicar. Não tem esses respectivos ângulos que eu mostrei aqui? A gente já não sabe que eles são múltiplos de 15. Então, sabendo então essa questão da multiplicidade, o que é que a gente pode esclarecer? Tendo em mente, claro, os ângulos notáveis, independente do quadrante que ele esteja, seja, se estiver no primeiro quadrante, os ângulos 30, 45 e 60. Se estiver no segundo quadrante, os ângulos 120, 135 e 150. Se estiver no terceiro quadrante, os ângulos 210, 225, 240. Se estiver no quarto quadrante, os ângulos 300, 315, 330. Independentemente do quadrante em que eles estejam, o que é que eu vou saber de cara? Eu vou saber o seguinte, que o valor que está aqui, o valor que eu quero descobrir, ele deve ser o produto, o resultado da soma ou diferença de dois ângulos notáveis, sejam eles independentemente do quadrante. Ou seja, exemplo, vocês vão concordar que... Deixa eu ver se eu tá com tá. Vocês vão concordar que 15 graus eu posso dizer que é a mesma coisa que 45 graus
menos 30 graus. 45 graus e 30 graus não são ângulos notáveis? São. Ok, então já está certo. Agora, continuando. São justamente esses 45 e 30 graus que vão ser os nossos A e B. E assim aplicaremos conforme a fórmula dita. Finge que não existe isso daqui. Aí, continuando. Já 75, por exemplo. Meu Deus, se eu sei que esse 45 é nada mais do que a diferença de 45 e 30, claro, na questão dos ângulos notáveis, e 75? Ou 75 nada mais é do que a soma, né? A soma de 45 graus mais 30 graus. Aí, conforme isso, basta, claro, aplicar aqui. Aplicar na fórmula. Certo? E é uma fórmula que não é difícil não. Por quê? Mas claro, precisa de prática. Nela é relativamente simples. Tendo em mente o seno de A mais B, ou seja, o 45 mais 30, digamos assim, eu vou pegar o seno de A e multiplicar pelo seno de B. Vou pegar o seno de 45 e multiplicar pelo cosseno de 30. Aí isso mais o cosseno de 45 vezes o seno de 30. Ou seja, e claro, percebam umas coisinhas que ajudam a gente a memorizar. A questão do sinal, que aqui é mais, e aqui é mais também. E aqui é menos, e aqui é menos também. Entendeu? Aí vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Resolvamos seno de 15 e seno de 75. Tá. Nesse próximo slide nós vamos resolver os exemplos que eu dei no slide passado, aqui agora. Então, como vamos lá? Eu já sei que, primeiramente, 15 é um número a qual, quando eu divido por 15, dá um número inteiro. Então, isso é bom porque assim eu já sei que ele poderá ser o resultado da soma ou diferença de dois ângulos notáveis. Que no caso a gente já até disse que era o ângulo de 45 menos o de 30. Eu sei que isso é igual ao que? O que é que isso é igual? Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Isso vai ser igual ao seno do primeiro, ou seja, o seno de 45 multiplicado pelo cosseno do segundo, que no caso é o cosseno de 30. Aí eu vejo o sinalzinho que está ali, é o de menos, vou lá e coloco menos também aqui. Isso, claro, multiplicado pelo seno do segundo, ou seja, seno de 30, vezes o cosseno do primeiro, ou seja, cosseno de 45. Aí eu deixei aqui essa tabelinha aqui ao lado para então termos uma, abre aspas, cola. Mas é mais mesmo para ressaltar que isso daqui temos que ter ela em mente. E, inclusive tem uma música a qual facilita para então decorarmos, termos em mente, aprendermos, que é o que? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, tá vendo? Raiz de cada um. Tchum, 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 tchum. Aí a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Essa tangente é diferente mesmo, mas sendo a gente consegue matar. Enfim, fazendo essa cançãozinha ou simplesmente decorando essa tabela, nós conseguiremos então utilizar aqui e resolver, descobrindo então qual é o seno de 15 graus. O seno de 15 graus é o seno de 45, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
assim. Então eu já vou substituindo aqui. Ou vezes 2. Isso menos. Seno de 30, 1,5 vezes cosseno de 45. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aí vamos lá. Multiplicando, aqui embaixo multiplica também, né? Como a gente bem sabe. Aí em cima multiplica também. E essa questão da multiplicação diz estranho. Acabei por... Mas aqui. Podemos multiplicar. Por aqui, da mesma, de semelhante forma. Opa. Nossa, que estranho. E assim fica. Essa questão para saber qual seria o seno de 15 graus. Ok. Pronto. E a questão do seno de 45 ou de 75 graus, como ficaria para saber? Bom, não tão complicado seria, uma vez que seria só seguir a mesma lógica. Deixa eu só reescrever aqui. E vamos lá. Sendo de 45 graus, a gente sabe que... Ou de 75 graus, a gente sabe que 75 graus nada mais é do que 45 mais 30 graus em ambos. Então eu vou lá e utilizo a fórmula. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Isso mais dessa vez, né? Respeitando o sinalzinho igual ali, o da fórmula. Mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. E é tira e queda. Tira e queda porque sendo de 45 graus a gente já sabe. Porra. Sobre 2. Isso vezes cosseno de 30. Eu já poderia pular para o finalzinho, porque basicamente o cálculo vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar mesmo é o sinal. O sinal. Pronto. Quando Jesus passa, eu quero estar no mesmo lugar. E pronto, terminamos. Eita, mas tá travando. Pronto. Aqui não é um 3 não, aqui é um 2. Aí continua, só mudou realmente o sinal. Enfim, é assim que se resolve. Aí, claro, a gente resolveu aqui, nós resolvemos, tendo em mente que aqui nós estamos utilizando o valor em graus. Mas temos e devemos nos acostumar com a medida em radianos, certo? É a medida que mais utilizaremos. Então, sabendo disso, qual o seno de π sobre 12? Antes de desesperar, não se desespere. Não mesmo, não se desespere. A primeira coisa que podemos
fazer neste caso aqui é pensar o seguinte: nos valores dos ângulos notáveis em radianos, ou seja, o valor do 30 graus, que nada mais é do que π sobre 6, o valor de 45 graus, que nada mais é do que π sobre 4, e o valor de 60 graus, que nada mais é do que π sobre 6. Ok? Pronto. Tendo em mente isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma relação de forma até principal. Que é o seguinte. No caso, na minha cabeça. Vamos descobrir com quem isso daqui é mais provável de estar relacionado. Ou vamos fazer a mesma coisinha, a questão de adição e subtração. Como assim adição e subtração, meu Deus? Como assim? Eu vou fazer uma barreira aqui. Se a gente sabe que o que a gente tem do valor em grau, porém aqui em radianos, é π sobre 12, a gente vai estabelecer duas igualdades de dois ângulos notáveis, ou a gente vai estabelecer uma igualdade entre dois ângulos notáveis ou uma diferença entre dois ângulos notáveis, da qual dê π sobre 12. Tá certo? Pronto. Vamos estabelecer, por exemplo, 3π sobre 12 menos 2π sobre 12. Pronto. Por que eu estabeleci isso aqui? Porque é o seguinte, porque vocês concordam que a diferença desses dois ângulos vai dar esse, não vai? Vai. E vocês concordam também que basicamente eu encontrando essa questão do coincidentemente um denominador comum, porém no numerador, eu acabei de fazer o seguinte, acabei de então poder dizer que simplificar esse a ponto de ficar π sobre 4 menos π sobre 6. Ou seja, π sobre 12 nada mais é do que o nosso 45 graus, porém aqui em radianos, π sobre 4, menos 30 graus, ou seja, π sobre 6. 45 graus menos 30 graus é 15 graus. Ou seja, o que a gente está aqui descobrindo vai ser novamente o seno de 15 graus. No caso, dessa vez, vai ser em radianos, entende? Ok. Parou. Então vamos lá. Porém aqui, apesar de já sabermos muito bem a resposta, que é a questão do slide anterior, temos de ter em mente que agora estamos trabalhando com o quê? Com radianos. Então, de semelhante forma, utilizaremos, ou para não dizer de igual forma, utilizaremos igual utilizamos anteriormente. Que é o quê? É dizer o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Seno de π sobre 12 é a mesma coisa que a diferença dos ângulos notáveis π sobre 4 menos π sobre 6. Aí vai lá e utiliza de novo. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Vou diminuir o tamanho aqui. Tá, Tá grande demais.
porque estava selecionando aqui um outro. Pronto. Aí isso, qual o sinal que está lá? O sinal de menos. Isso menos, seno do segundo, seno de π sobre 6, vezes cosseno do primeiro, que no caso seria π sobre 4. E claro, eu não vou continuar aqui, isso aqui, porque nós já sabemos onde vai dar, certo? Por quê? O que eu faria agora nada mais seria do que então substituir esses valores pelos então valores que estão aqui. Porém, ao fazer isso, eu vou chegar no mesmo lugar que eu tinha chegado naquela hora, que é a questão da raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Entende? Eu vou chegar nesse mesmo local, nesse mesmo resultado. Então, para isso, para não precisarmos perder tanto tempo depois, eu vou encerrar por aqui. Enfim, deixem like e até a próxima.